A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Ministério Novo Reino. É com grande alegria que eu recebo vocês e também recebo o nosso convidado de honra hoje. Glória a Deus pela vida do nosso amado amigo, irmão, missionário Evilásio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, Pastor Thales, obrigado pelo convite. Eu estou muito alegre de estar aqui participando do primeiro, né, podcast Novo Reino. Que legal. Me sinto honrado mesmo de estar aqui. Obrigado. Sabe que você, sua família, sua igreja são muito queridos para nós, para nossa família também. A gente tem aí caminhado esse tempo e muita alegria estar aqui entre amigos, entre irmãos, para poder falar das coisas do reino de Deus, né? A gente se alegra muito. É um grande prazer. Glória a Deus. E, gente, nós temos hoje um tema importantíssimo para falar com você. Então, fica ligado aí. Eu tenho certeza que neste tempo Deus vai falar muito poderosamente com a sua Amém. vida. Nós Com hoje vamos certeza. falar que assunto, hein, meu irmão? A gente vai falar sobre construindo a sua identidade. Um papo aí sobre identidade que é tão importante, né, pastor? Aleluias, né? Eu vejo hoje, né? Vamos começar o nosso papo já Vamos lá, vamos diretamente, lá. né? Eu vejo hoje uma geração, né? Essa troca de geração, muita gente perdida, não só essa que está entrando, mas como a anterior também, né? Muita gente perdida em relação à sua identidade, né? Sobre o seu valor, o seu propósito, sua missão, né? O porquê existe, o que gosta, né? Sim. Dá essa impressão da gente ver, Dá, né? e você apontou muito bem, pastor. Tanto os mais novos, né, como que estão chegando aí, nessa idade aí da adolescência, da juventude, como também mais velhos, muitas vezes dentro das igrejas, né, falando do nosso contexto de igreja, muitas vezes dentro da igreja anos e anos, e aquele vazio por dentro ainda, fica aquela sensação de que por que eu tô aqui? E todas as perguntas são levantadas, né, e realmente é um assunto muito pertinente, é algo importante a gente esclarecer, porque a Bíblia esclarece para nós tudo isso, né? A Bíblia oferece para nós subsídio, base para tudo isso, para a gente poder caminhar, né, pastor? Senão a gente não consegue caminhar, né? Sim, né? É por isso que é importante você entender hoje exatamente o que nós estamos falando. Olha que tema, gente. Esse tema é demais. Construindo a sua identidade. Vou fazer uma pergunta para você que está aí em casa ouvindo a gente. Você sabe quem você é? Você se conhece, né? Você sabe qual é o seu valor, o que que você gosta, né? O seu sonho, para onde você quer ir, onde você quer chegar, né? E essas perguntas são relevantes, né? Sim, e todas elas, quando a gente fala desse assunto de identidade, esse assunto evoca todas essas perguntas, né? E essa pergunta do de onde eu vim, o que eu vou fazer, para onde eu vou, tudo isso passa pela identidade, né? Eu gosto de, quando a gente pensa nesse assunto e pensando da perspectiva bíblica, eu gosto de pensar na identidade da seguinte maneira, passando por duas palavrinhas, origem e destino, né? Quando a gente pensa em identidade, muitas vezes a gente fica preso ali naquela questão: o que que eu vou fazer da minha vida? Qual é a minha profissão? Ah, realizar os meus sonhos? Qual é o meu ministério? Ah, para que que eu sirvo? Mas antes da gente pensar em tudo isso e levantar todas as perguntas, que são perguntas importantes, e Deus tem resposta para todas elas, antes é preciso a gente perguntar de onde nós viemos e para onde nós vamos, nossa origem e o nosso destino. E isso passa diretamente pela palavra do Senhor e pela revelação que Deus deixou para nós, né? E quando a gente fala de origem, não tem como não lembrar de Gênesis, né? Não tem como não lembrar do livro, da história da criação de todas as coisas e do que Deus nos contou, do que Deus escolheu nos contar ali no relato de Gênesis. A palavra conta ali em Gênesis capítulo 1 que ao fim, né, quase ao fim da sua criação, Deus cria homem e mulher, Deus cria a humanidade. E Deus reflete na humanidade a sua imagem e a sua semelhança. Isso é muito profundo, né, pastor? Exatamente. Imagem e semelhança. O que significa ser imagem de Deus e ser semelhante a Deus? Quer dizer que nós também somos igual a Deus, né? Como somos iguais a Deus como Satanás queria ser? Não, nós não somos iguais a Deus, mas que Deus compartilha a nós atributos que são dele, são próprios dele. Quais atributos? Deus compartilha conosco parte do seu caráter. Então, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Deus compartilha conosco. Mas Deus também compartilha conosco atributos da sua autoridade. Não todos eles, mas compartilha com o homem ali na criação, por exemplo, ó, vai lá e domine sobre as criaturas, domine sobre os animais, domine sobre a vegetação, domine a criação. Então Deus compartilha com o homem atributos do seu caráter e da sua autoridade. E aquilo constitui a identidade das primeiras pessoas, da primeira mulher, do primeiro homem. A gente vê ali Adão,
dando nome aos animais, nomeando ali, fazendo parte do trabalho de Deus na terra. E a gente vê ali também quando chega e Deus cria a mulher, Deus fala, essa lhe será auxiliadora e idônea, o ajudará, o auxiliará no que ele faz. Então são pessoas, são duas pessoas, Adão e Eva, trabalhando o trabalho de Deus. Então, na nossa origem, nós temos em nós atributos do caráter e da autoridade de Deus para contribuir para o trabalho que Deus já faz aqui na terra. E aí a gente vê em Gênesis 3 essa perfeita relação do homem com Deus, do homem tendo o caráter e a autoridade de Deus sendo quebrada pelo pecado. E não só o caráter e a autoridade, mas tendo também um relacionamento com Deus, a gente vê isso sendo quebrado pelo pecado. Quando o pecado vem e corrompe ali a natureza do homem, a natureza da mulher, a gente fica, poxa, e agora? O que sobra, o que resta? E a gente vê lá desde Gênesis até a chegada de Jesus nos evangelhos, até os Atos dos Apóstolos, ali a caminhada dos apóstolos de Cristo, até os dias de hoje, Deus está construindo em nós a sua identidade. Aquilo que foi corrompido no Éden, Deus está trabalhando para recuperar em nós. Então o pecado ele veio para querer se colocar nesse meio, mas através da obra de Jesus Cristo, o Senhor oferece um caminho de volta. Ele fala assim, não, vocês perderam aquele relacionamento perfeito, até mesmo a perfeição dos atributos que Deus compartilhou dele conosco, mas ele oferece através de Cristo a volta, o caminho de volta. E aí agora a nossa luta, a nosso esforço é para construir o caráter de Cristo em nós. E esse caráter de Cristo vai firmar em nós a identidade que Deus nos deu. E aí agora nós temos a chance realmente de, lutando contra o pecado, ter essa retribuição do caráter, da autoridade que Deus compartilhou em nós, desde a origem lá no Éden. Para quê? Para que nós aqui possamos trabalhar para o reino do Senhor, para que esse reino comece a ser estabelecido, para que nosso destino, que é a nova Jerusalém, novos céus e nossa nova terra, a gente possa, juntamente com o Senhor, desfrutar, juntamente com a criação, desfrutar de tudo que Deus tem preparado, a restauração daquele lugar perfeito. Então, a nossa identidade passa diretamente pela nossa origem, e pelo nosso destino, né? Aleluias, né? Dá para perceber, irmão Vilas, assim, que as pessoas, às vezes, elas acham que restaurar a identidade, ou, eu não sei que palavra que eu poderia usar aqui, redefinir a identidade, que, Certo. às vezes, eu já ouvi muito isso. Por exemplo, a pessoa, ela era criança, ela tinha uma identidade, essa identidade foi roubada, Uhum. aí se fala, não que a gente não deva restaurar, mas o que você me estava me falando aqui me leva a entender uma coisa e muito profundo, muito, né, de Deus, que às vezes não é restaurar aquela identidade que você perdeu quando criança, né, mas essa identidade da origem, Da né, origem. aquela identidade do homem perfeito, do homem santo, do homem Sim. próximo de Deus, porque eu vejo bastante, inclusive como pastor, né, a gente passa por vários aconselhamentos, que as pessoas querem aquela identidade, por exemplo, quando tinham 16 anos, né, aconteceu algum acontecimento ruim, né? Isso Sim, tem que ser trabalhado sim, com certeza. mas eu acho que essa profundidade que você trouxe hoje pra gente é tão profundo, tão de Deus mesmo, Vai além, né? que é uma identidade não sequer quando a gente nasceu, mas uma identidade que foi perdida lá Lá atrás da atrás. humanidade, Da né? humanidade, do plano de Deus, do plano perfeito de Deus para a humanidade. Eu gosto de dizer que quando Deus nos criou, e Ele cria tudo que Ele faz perfeito, né? Quando Deus nos criou, as nossas aptidões, os nossos dons naturais, tudo isso reflete quem Deus gostaria que fôssemos. A caminhada, conforme a gente vai vivendo, a nossa infância, a nossa adolescência, e tudo aquilo está muito aflorado ainda, né? Quando a gente é mais jovem, a gente costuma estar mais puro, entre aspas, digamos assim, né? Tudo isso começa a fluir, e tudo isso vem de Deus também. Eu creio que são dádivas e são direcionamentos de Deus. Mas como o senhor estava falando, pastor, como você estava falando, pastor, é muito mais do que restaurar sonhos de infância, mas é restaurar os sonhos de Deus. E muitas vezes acaba que coincidem. Acaba que alguns podem coincidir, na verdade. Ou muitas vezes não vão coincidir, mas aquilo que Deus plantou em nós, já havia plantado desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, e nós estávamos ali como criança, e nós tínhamos aquela vontade, por exemplo, e sempre quis ser um pregador da palavra. E aí vem a vida, vem as decepções, vem as frustrações, vem as lutas, e isso apaga muitas vezes, esse sonho fica enterrado. E aí
a gente quer restaurar aquilo. É bênção, meu irmão, mas muitas vezes, é como o pastor falou, não vai ser aquilo que você imaginava quando criança, ou aquilo que nós imaginávamos como adolescentes e jovens, mas é o que Deus imaginava para nós desde o princípio, o que na verdade é muito melhor, muito melhor, é Sim. muito maior, né? Aleluia. E tudo aquilo que Deus já nos deu, nossos dons nacionais, nossas aptidões, vão coincidir com certeza com o plano de Deus, pois Ele é o Criador. Quem conhece melhor uma invenção, senão aquele que inventou? Exato. Não é verdade? Quem conhece melhor uma pintura, senão o próprio artista que o pintou? Quem conhece melhor uma obra de arte, senão o próprio artista que a fez? Quem conhece melhor qualquer obra, qualquer criação, senão o seu próprio Criador? Então, quem nos conhece melhor a não ser o nosso Criador? Então, quando o nosso Criador nos fez, ele já colocou realmente em nós. Só que a nossa vida vai caminhando e às vezes a gente se distancia dos planos de Deus para nós, daquela origem que é fruto, e acho que isso é importante a gente entender. De onde vem essa afirmação, de onde vem essa certeza, de onde vem essa segurança de quem nós somos e do que devemos fazer? Ela é fruto de um relacionamento com Deus, algo que Adão tinha, né? Então Adão, vamos voltar ali rapidinho para Adão outra vez. Adão estava ali no jardim, Adão estava ali caminhando com Deus, Adão tinha em si o que Deus havia criado, mas além de tudo isso, Adão tinha um relacionamento com Deus. E muitas vezes a gente acha que a nossa identidade será fruto dos cursos que fazemos, do quão grande é o nosso conhecimento, do quão grandes são nossos objetivos alcançados em vida, nossas conquistas, quando na verdade nossa identidade não é fruto de nada disso. Ela é fruto do nosso relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Deus, tudo aquilo que o nosso Criador, nosso relacionamento com o Criador revela, tudo aquilo que Ele já pôs em nós, que irá ser usado. E o fim de tudo isso, né, é para a honra e glória dele. Aleluias. Tudo em nós que existe para a honra e glória do Senhor, nós temos que saber, é para isso que Deus nos criou. Então a identidade passa diretamente para essa pergunta também: para que Deus me criou? Além de onde eu vim, para onde eu vou, vamos pensar nessa pergunta: para que Deus me criou? De maneira, né, definitiva, Deus nos criou para sua honra e glória. E isso já deve ser bastante para nós. É claro que cada um, né, a palavra fala muito isso em Romanos 12, que nós somos um corpo com muitos membros, né? A igreja de Cristo é um corpo com muitos membros. E cada membro vai realizar a sua função. E isso é maravilhoso, né? A multiforme graça de Deus sendo revelada em nós. Mas, sobretudo, a igreja do Senhor existe para glorificar e honrar o nome dele. Aleluias. O que faremos a partir disso? As especificidades, cada um tem um dom específico, cada um faz uma coisa específica, cada um tem uma aptidão específica. Glória a Deus por isso. Mas o fim será glorificar e honrar o nome do Senhor, né? Sim. Bom, em cima de todo esse contexto, eu creio que tem duas perguntas muito importantes para a gente analisar, né? Que é o que a gente está falando hoje, que seria, por exemplo, vai ligar muito à área de chamado, mas não só colocar no chamado da pessoa, mas como que uma pessoa pode definir ou entender a sua identidade, Certo. né? Aquela pergunta assim: quem é você, né? Quando você Uhum. falou, nós nascemos para glorificar, para ter comunhão, a pessoa às vezes não se conhece, Uhum. né? E aí, então é tão importante que a Bíblia vai dizer assim, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, Sim. né? Você vai se amar verdadeiramente quando você se conhecer, né? Essa parte da que as pessoas estão perdidas na identidade, eu acho essa pergunta muito importante. Como que ela encontra a identidade dela, né? Sim. Como que uma pessoa, por exemplo, às vezes a gente aconselha jovens e a gente pergunta: qual é o seu sonho? Ah, não sei, né? Tipo, Uhum. você gosta de comer o quê? Não sei, Uhum. né? Você gosta de qual cor? Não sei. Tipo, é perdido, né? Naquilo Sim. que ele é, Sim. né? Tem alguma receita aí, mano? Vamos fazer o seguinte, vou contar um pouquinho de como eu me encontrei nessa jornada. Pode ser que ajude você, mas dentro ali, não vamos achar uma receita, mas vamos achar um caminho, né? Vamos achar um caminho para isso. Eu me lembro que quando pequeno, eu admirava muito meus professores. Sempre admirei muito os meus professores. De várias matérias diferentes, eu admirava ver professores que conseguiam pegar difíceis matérias e traduzir para nós, alunos, de uma maneira legal, de uma maneira que fosse gostosa ali de aprender, que a gente pudesse entender. E eu cresci com aquilo. A vida veio, eu fiz escolhas. Teve um momento
determinado na minha vida que eu separei para poder me entender, para poder me conhecer e poder exatamente fazer aquilo, o que Deus queria de mim, entender o que Deus queria de mim. E quando eu fiz isso, eu encontrei um propósito, né? Essa palavra é muito importante, a palavra propósito, né? Acho que a gente fala tanto de chamado, de vocação, mas a palavra propósito, ela aborda tudo aquilo que a gente estava falando, aborda a origem, aborda destino, aborda o fim de todas as coisas, né? A fim de quem nós somos. E aí, quando eu encontrei meu propósito, eu falei, poxa, para cumprir esse propósito que Deus me deu, eu preciso de uma profissão. E eu pensei, qual será a profissão que Deus tem para mim? Eu observei aquilo que eu já havia desenvolvido. Eu tinha cerca de 19 anos nessa época, pastor. Eu observei aquilo que Deus já havia desenvolvido em mim, dons que eu já tinha desenvolvido. E eu pensei, eu consigo linkar isso com o propósito que Deus me deu? E consigo. Então vou investir aqui. E na época eu tinha aprendido inglês, né? Eu tinha aprendido inglês naturalmente, sim, digamos, né? Durante meus anos ali de vida, de adolescência, juventude, eu falava bem inglês, estava usando inglês já em prol do reino de Deus, em missões. E eu pensei, poxa, eu preciso de uma profissão, então vou investir para ser professor de inglês. E comecei a investir nisso. Não era algo que eu nunca tinha imaginado. Até os meus 18 anos de vida, eu nunca tinha imaginado em dar aulas de inglês. E hoje, eu sou totalmente, como eu posso dizer, satisfeito. Não é satisfeito, às vezes satisfeito parece que é só estou satisfeito. Não, é num sentido bem, eu me sinto completo. Eu me sinto, eu sinto que me encontrei, né? Fazendo isso que Deus me deu, né? Eu dou aulas de inglês e essa minha profissão hoje, ela condiz não só com o que eu estou fazendo hoje, mas com o que eu quero fazer, né? Para o reino de Deus, para o avanço do reino de Deus, em vários sentidos. Então, abre portas para mim, tem relação com o que eu quero fazer no campo missionário, total relação, na verdade. Foi uma escolha que eu fiz por causa do campo missionário. Então, o que eu fiz? Eu observei o que Deus já havia me dado e o que eu até então já havia construído e o que Deus havia acabado de me revelar. Então, o que eu poderia dizer? Observe os seus dons, as suas aptidões naturais. Não adiantaria, pastor, aos 18 anos eu observar assim, acho que Deus está me chamando para trabalhar, vou contar também o que era, Deus estava me chamando para trabalhar com povos muçulmanos, né? Trabalhar com o Oriente Médio, povos muçulmanos. E algo muito comum de se fazer, pastor, nesses países é jogar futebol, né? Trabalhar com futebol. Não adiantaria muito eu chegar ali aos meus 18 anos e pensar assim, agora eu vou ser jogador de futebol. Não tinha como mais. Porque eu era um péssimo, ainda sou um péssimo jogador de futebol. Mas eu pensei, eu falo muito bem inglês, tenho usado inglês na missão. E aulas de inglês, né, ser professor de inglês é algo muito necessário nessa parte do mundo, nessa parte de missões, seja trabalhando com ONG, seja trabalhando em escolas regulares de ensino de inglês fora do Brasil, em países que não falam inglês. Eu falei, poxa, tem tudo a ver, vou usar isso. Então decidi usar. Então eu olhei para o que Deus já havia desenvolvido em mim, para o que a minha caminhada já havia revelado sobre mim e o que Deus tinha acabado de me revelar. Então, esse discernimento da gente olhar o que Deus já fez e o que Deus está nos levando a fazer, vai nos levar a nos encontrar. Seja numa profissão, seja num curso na faculdade, seja numa ambição de vida, num propósito de vida. O que eu vejo, pastor, é que muitos jovens têm tantas perguntas e nesse emaranhado de perguntas elas não conseguem direcionar a força, o tempo, o vigor, a coragem que o jovem tem. Porque o jovem é essa pessoa. E o que eu vejo também em muitas igrejas, e o que nós como lideranças nas nossas igrejas precisamos nos atentar, é auxiliar esses jovens, né? Talvez auxiliá-los nas respostas dessas perguntas, que seja fazendo mais perguntas para que eles, né? Então, quando o jovem conversar, fala assim, ó, e isso, e aquilo. E o jovem vai encontrando a resposta para que ele direcione o vigor dele, a força dele, né? Porque o jovem é um ser cheio de vigor, de força, de energia, para que essa energia, esse vigor seja direcionado, né? Direcionado para onde? Para onde dá mais dinheiro hoje? Direcionado, apontado para onde? Para as profissões mais proeminentes? Se for a vontade de Deus para você, amém. Glória a Deus. Mas, se não for também, que seja apontado para a direção que Deus está lhe dando. Eu me lembro, aconteceu isso com a minha esposa. Vou compartilhar um testemunho dela, porque a gente é uma só carne, eu sei que eu posso. Né? Ela tá aqui, hein, ela rapaz? tá aqui, esposa. Dá uma licença, eu posso compartilhar. Eu tenho alvará, né, para compartilhar o testemunho da minha esposa também.
Eu me lembro que a minha esposa, ela estava nesse contexto missionário que a gente estava se descobrindo, né? Aliás, gente, deixa eu falar aqui, ele Pode vai se falar. apresentar, né? O nosso missionário Vilásio aqui é uma benção, né? Tem caminhado junto, já foi para fora do país, né? Ama a missão. É isso Fala aí. um pouquinho aí, meu irmão. Vamos falar, vamos falar. Eu me envolvi com missões com a Jocum, né? Jocum Campinas. A Jocum é uma organização missionária internacional que já tem mais de 30 anos só aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, acho que já tem quase 50 anos ou mais de 50 anos. A Jocum é Jovens com a Missão, do inglês YWAM, Youth with a Mission, né? Que foi uma organização missionária fundada pelo Lori Cunningham. Ele fundou lá nos Estados Unidos. E hoje eles têm base no Havaí e é a sede principal. E em todos, quase todos não, todas as regiões do mundo tem uma base missionária da Jocum e vários países do mundo tem. Eu me envolvi com a Jocum aqui em Campinas em 2013, né? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, estava um pouco perdido com relação a que faculdade fazia, que curso fazer. E aí, numa conversa com meu pai, com os meus pais, decidi fazer a Jocum, né? Com o apoio dos meus pais, jovens, isso é muito importante, tá? Não se esqueçam disso. Com o apoio dos meus pais, fui fazer a Jocum, fiquei 6 meses ali. E durante aqueles 6 meses na Jocum, eu entendi esse propósito, né? O nosso líder da base estava indo para a primeira viagem missionária da base para a Turquia, compartilhou sobre os desafios que a igreja perseguida e a igreja no Oriente Médio vivia, que apesar dos meus 18 anos de crente, praticamente, eu não conhecia, pastor. Eu não conhecia a realidade da igreja perseguida, da igreja no Oriente Médio, do contexto missionário ali no Oriente Médio e nos países muçulmanos. E aí eu me senti chamado, meu coração ardeu, né? Meu coração ardeu. Inclusive é algo que eu e minha esposa dizemos assim: se você tem dificuldade de encontrar qual é a sua vocação, seu chamado, procure aquela causa que faz seu coração arder. Aquela causa que é o Exato. seu. A gente vai ter um somzinho. Sabe Aham, aquela causa que faz o aham, seu coração. Ai, que isso arde meu coração, isso faz arder. aham. Aí é um indício de que talvez ali esteja, né? Sim. Sua vocação, seu chamado. E aquela causa fez meu coração arder, né? E eu decidi, eu falei, não, eu vou para essa viagem missionária, essa primeira viagem missionária que a base, né, iria fazer. Eu falei, não, eu vou. Na época até meu líder nem acreditou em mim, né? Porque missionário jovem, assim, a primeira escola missionária é sempre empolgado, né? Cheio de Aham, energia. aham. E ele falou, não, ele me contou depois, falou assim, ó, nem acreditei que você ia. Achei, não, tá empolgadinho, né? E nada, chegou lá com o apoio dos meus pais, apoio da família, da igreja, dos irmãos que acreditaram em mim. A gente foi para a Turquia em janeiro de 2014. Ficamos 2 semanas lá, como uma missão de reconhecimento da terra, né? Você já era casado nessa época? Não, era Não, já é solteiro, solteiro. éramos amigos. Eu e minha Aham. esposa, nós éramos amigos, né? Eu e a Noura, minha esposa Noura, nós éramos só amigos. E eu fui meio que como tradutor, né, da equipe. Essa parte não conhecia dele, não, viu, gente? Então É, you speak English, né? I speak English, my friend, yes. E, Benção. aí eu fui lá como tradutor da equipe, né? Que legal. Trabalhei lá 2 semanas com eles e me apaixonei pelo país e pela causa. Quando eu voltei, eu compartilhava tudo com a Nora. Na época nós éramos só amigos. Poucos meses depois, a Nora nessa época estava fazendo engenharia de produção e estava num estágio, numa empresa muito boa, ganhando um bom salário já e pouco tempo de faculdade. Então estava tudo encaminhado, assim, né? Mas ela tinha também esse chamado, ela já sabia, ela tinha consciência de que Deus havia chamado para um propósito com aquele povo, naquele país. E ela falou: não, eu vou largar a faculdade. Largou a faculdade de engenharia de produção, super promissora, e falou: não, vou fazer o curso da Jocum também. E até na época foi engraçado, a gente era só amigo, e no dia que ela me contou isso, eu falei: ah, não, não vai dar. A gente era amigo há um tempo já, né? A gente tinha estudado junto na escola. Aí ela me contou isso, eu falei: não, não vai dar, eu vou ter que, vou ter que, vou ter que ser claro com essa menina, né? No dia que ela me contou, pastor, que ela queria deixar a faculdade e fazer missões, eu falei assim: vamos casar e vamos junto. Eu já Mas sim fui, de já lance, de ó. lance, de lance. Só dois amigos. E eu tinha um sentimento por ela no meu Aham. coração, né? Sim. Mas até então a gente nunca tinha oficializado nada. Na verdade, eu nunca tinha contado pra ela que gostava dela, nunca tinha me dito nada também. Nós éramos bons amigos. E eu falei: vamos casar e vamos juntos, né? E aí foi aquele clima, né? Aquela tensão. E ela falou: não, eu falei: porque eu gosto de você. Contei: gosto de você, faz tanto tempo. Ela: não, o sentimento é recíproco. Eu, glórias, aleluia. Aquele Vocês não estão vendo, mas ela tá aqui, viu, ela tá gente? Ó. aqui, tá aqui, tá aqui. Tá sorrindo, feliz da vida. Glória a É. Deus. Casal abençoado, E viu? aí ela, olha o movimento que ela fez em direção ao que Deus estava chamando ela a fazer. Ela
tava bem no emprego, num estágio super legal, ganhando super bem, bem no começo da faculdade, um negócio assim, bem único mesmo. Mas ela não estava se sentindo completa naquele emprego, né? Ela estava bem, mas ela pensou: eu vou me sentir completa e vou estar feliz com os propósitos que Deus tem para mim se eu ficar pro resto da vida aqui? E ela vendo tudo aquilo que eu estava vivendo, e ela já tinha, na verdade, um chamado missionário antes de mim. E ela decidiu, falou, não, vou largar a faculdade e vou fazer um curso da Jocum também, como eu fiz, né? Até na época ela ficou procurando em vários lugares do mundo um curso específico para povos muçulmanos. E aí, naquele semestre, a Jocum Campinas, onde eu era obreiro, fez um curso específico para povos Nossa. muçulmanos. Ela estava pensando em ir para a Ucrânia, para não sei onde, e Deus fez ele do lado da casa dela, aqui em Campinas. E ela foi, e nós, no curso dela, nós tivemos a oportunidade de ir para a Turquia juntos. E lá ficamos 2 meses. E foi um tempo maravilhoso. Nós já estávamos namorando na época, fomos com uma equipe, né, de 11 jovens, né? E trabalhamos lá com ONGs, né, de refugiados de vários países diferentes. Trabalhamos também na evangelização de muçulmanos lá. Basicamente, o que nós fazíamos é orar na rua pelas pessoas, né? Nós orávamos pelos turcos, pelas pessoas, pedindo realmente a direção de Deus para encontrarmos as pessoas certas. Trabalhamos com diversas igrejas lá também, que eram pequenas e com diversas também necessidades. E as ONGs, né, de refugiados. E foi naquele período ali, da nossa viagem para a Turquia e o período do ano que chegou, que foi 2015, né? Isso foi final de 2014, quando chegou 2015, que Deus foi compartilhando conosco como nós viveríamos esse nosso chamado. Então nós tínhamos entendido que nós iríamos para o Oriente Médio, para um país do Oriente Médio. Pensou, tá bom, Deus, como isso vai se dar? E nós entendemos no Senhor que nós precisaríamos de uma profissão. Porque para você ser missionário no Oriente Médio, não é como ser missionário em outros países abertos, que você pode chegar assim, olha, eu sou missionário, está aqui meu visto, deixa eu entrar aí para trabalhar como missionário. Não, você não pode fazer isso, né? Então nós entendemos que nós precisávamos de uma profissão, o que muitos missionários chamam de profissão de fachada, que é para você poder entrar no país e ali trabalhar na evangelização, trabalhar na cultura daquele país, né, com as igrejas que são naquele local e trabalhos missionários que já são feitos ali. E nós fomos procurar a nossa profissão de fachada. Foi ali que eu encontrei o profissional, a profissão de professor de inglês. E a minha esposa, ela gostava muito dessa área de saúde. E ela foi fazer educação física, né? Ela decidiu fazer educação física. E coincidiu com vários dados do país que nós queremos ir. Dados sobre saúde, dados sobre educação de crianças e mulheres, né? Coincidiu muito com a área que ela decidiu fazer, que era educação física. Mas olha que engraçado, pastor. Ela foi compartilhar com, na época, o pastor dela, que ela queria fazer educação física. E os pastores dela ficaram super alvoroçados. Não, você vai morar embaixo da ponte. Não, ninguém ganha dinheiro com isso. Não, não faça isso. Você sair da engenharia para fazer educação física, não, que loucura. Mas ela tinha convicção de que era um movimento que Deus a estava chamando a fazer, né? E ela foi lá e fez. Eu não estou falando que qual curso você deve fazer. Eu estou querendo incentivá-la a descobrir qual faculdade, qual profissão Deus deseja que você tenha. O que tem a ver tudo com a nossa identidade, na verdade, Totalmente, né? totalmente. É tão importante, gente, isso daí, porque às vezes a gente olha uma profissão, uma função, algo que a gente tem que realizar ou fazer, às vezes pensando no financeiro, Uhum, que isso vai me gerar depois, o sim. valor depois, e é profunda a decisão de vocês, porque muita gente, garanto, você não entende, né? É, Então, quando você fala de exercer aquilo que Deus chamou, né, sim. é um sobrenatural, né? Vivendo no natural, mas no sobrenatural de Deus. Com certeza. De cara foi muito tenso, né? E não pensar, de repente, é tudo a ver com identidade, né? Pensar naquilo que vai te proporcionar uma renda, não desmerecendo a renda, não é isso que nós estamos falando, mas Sim, o que vai. Eu acho que você está falando aqui muito, uma palavra que você falou agora de pouco, né? O que vai alimentar o seu propósito, sem dúvida, né? pastor. Eu me lembro que quando a gente fez esse movimento, nós éramos 2 missionários, né? Então a gente já não tinha muita renda. Renda não era um negócio que a gente vivia da obra e vivia do sustento dos nossos mantenedores. Mas Deus estava sustentando. Deus estava nos sustentando ali. Nunca faltou. Glórias ao nome do Senhor. Quando nós decidimos começar as nossas faculdades, a gente falou, não, vamos nos casar então. E aí a gente conseguiu, eu saí da base missionária, conseguir um emprego ali que a gente conseguisse, né? Que na época até foi professor de inglês, nós dois, né? E a gente casou, pagamos nosso casamento, nós tínhamos um salário pequeno na época, pagamos nosso casamento e a cada etapa do processo, Deus foi nos suprindo.
E isso foi tão óbvio, tão claro, que até as pessoas começaram a ver. Eu me lembro que no começo, quando eu a pedi em casamento, até um pouco assim, nossos pais ficaram alvoroçados um pouco, né? E é o que você conhece meus pais, né? Um beijo, Aham. painho, maninha, pastora Vilas, pastora Dulce. Beijo, casal, ó, São bênçãos de Deus. amadérrimos. É, mas ó, confessionário, vou fazer aqui. Eu lembro que lá em casa foi um pequeno alvoroço, assim. Júnior, você vai casar, mas e o dinheiro, né? Eu lembro que daquela época meu pai lançou uma palavra de fé. Dulce, o Senhor tá mandando, o Senhor vai fazer, né? Glória a Deus. Pastora Vilásio ali, né, se posicionou e Deus fez mesmo. Mas eu lembro que na época eu tinha acabado de chegar na família da Nora, né? Então ficou ali aquela coisa, né? Nossa, e agora? Como isso vai se dar? E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E a cada etapa do processo, Deus foi nos suprindo. E nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos meter os pés pelas mãos, colocar a carroça à frente dos bois, nada. Deus foi fazendo. Então, nós começamos a faculdade com 1 mês de casado. E aí Deus foi fazendo. Nós terminamos a faculdade, conseguimos bons empregos na nossa área, porque a gente entendia que para conseguir servir com excelência no chamado missionário que nós queremos exercer, nós precisamos de experiência na nossa área também. Então, Deus foi dando, e cada porta aberta de emprego, cada oportunidade lançada para nós, nós víamos, e nós vemos ainda hoje, Deus abrindo, né? Deus abrindo, Deus abrindo, Deus fazendo, Deus abrindo, Deus fazendo. E hoje a gente está exercendo nossas funções. Recentemente acabamos a faculdade e agora a gente está se preparando para esse envio direto, né? De sair daqui e ir para o país em que nós queremos ir. Então, passou diretamente pela nossa identidade. Olha só que interessante, pastor. A faculdade, o emprego, tudo isso veio como um fruto de quem Deus compartilhou quem nós que éramos, né? Então, me lembra muito 2 passagens bíblicas. A primeira está lá em Tiago 2, né? Onde Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. O que tem a ver fé, obra, identidade, emprego, faculdade? Vamos pensar um pouquinho. A nossa identidade ela é totalmente firmada pela nossa fé. Nós vivemos por fé. A palavra vai falar também em Romanos. O justo viverá pela fé. A palavra, lá em Romanos também, o apóstolo Paulo, na revelação do Espírito Santo, vai dizer que desde Abraão, desde os primeiros chamados, a fé em Cristo, a fé em Deus, a vida com Deus, ela é provada de fé em fé. É fé desde o começo até o fim. E o justo viverá pela fé não é o pastor viverá pela fé, é o missionário viverá pela fé, não, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Cristo viverá pela fé. Aquele que nele crê viverá pela fé. A palavra fala em Hebreus 11, que a fé é a convicção, a certeza daquilo que nós não podemos ver, né? Então é ter convicção do que nós não vemos ainda. Então, a nossa identidade é ter Deus compartilhando conosco quem somos, mesmo que ainda nós não vejamos quem somos. Então, Deus compartilhou comigo e com minha esposa. Olha, vocês farão isso e isso. Amém, Senhor. Nós não vemos, mas nós cremos. Isso é fé. Agora, tudo que veio depois, então, hoje nós já podemos falar que 6 anos atrás, quando Deus nos compartilhou isso, nós não víamos nada. Mas nós cremos e andamos sobre aquilo que ouvimos. Então, com a nossa identidade certa, nós caminhamos. Os frutos vieram naturalmente, que seriam, vamos dizer que as boas obras que Deus nos chamou a fazer. Então, a nossa faculdade, o nosso emprego, o trabalho que nós fizemos em missões, que nós fazemos até hoje, o trabalho que nós fizemos e fazemos até hoje também com a igreja do Senhor, com a noiva de Cristo, tudo isso foi fruto, foi consequência. Então, as obras que vieram foram consequências de uma identidade bem firmada, de uma fé bem firmada. Então, as nossas obras provam a nossa fé. Ao passo de que as nossas obras só existem porque nós temos uma fé verdadeira. Pela graça de Cristo, para a glória de Deus. Me lembro também de João 15, quando Cristo fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que não estiver plantado em mim não dará fruto, mas aquele que estiver em mim dará fruto. E Deus o podará para que dê mais fruto. Então, quando nós tivemos nossa identidade revelada em Cristo, os frutos foram consequência. Então, a renda, a faculdade, o emprego, a provisão, tudo isso foi consequência de quem nós já sabíamos que éramos. Ah, mas que coisa difícil, parece tão complexo. Não é, meu irmão. Não é, minha irmã. Não é complexo, porque ela parte de um simples movimentar do nosso coração, de
de tirar a responsabilidade até de nós mesmos, sabe, pastor? Sim. Muitas pessoas carregam o peso de querer descobrir, não, eu tenho que fazer aqui um PhD dentro do meu coração para eu saber quem eu sou. Meu irmão, descanse no Senhor. Nutra um relacionamento com o Senhor e tudo aquilo que é do Senhor em você vai florescer. Essa pegada é importante, né? Porque tem muita gente que fica, ai, eu fui chamado para quê? Qual é o meu Uhum. propósito, né? A gente nem escuta essas perguntas por aí, Hum, né? Tipo, para que imagina. Deus me criou? Meu propósito é o quê? Uhum. Será que é para mim ser pastor? E às vezes só se coloca nos ministérios, né? O Sim. propósito é muito maior que isso, né? É uma construção, É né? uma construção natural, pastor. Exato. Natural não tem a ver com que não vai dar trabalho. Sim. Natural não quer dizer que não vai exigir esforço da gente, pelo contrário, né? Natural não quer dizer que todo mundo vai entender de cara, nem sempre. Nem Aham. sempre. Mas natural é, a partir de um relacionamento com Deus, as coisas começam a florescer, frutificar. Como o fruto na videira, como as boas obras fluem e partem naturalmente de uma fé verdadeira. Assim também, quem somos, o que faremos, partirá de um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus sem segundos interesses, eu não estou indo diante de Deus para saber quem eu sou. Eu estou indo diante de Deus para conhecer quem Ele é. E a partir do movimento de que Ele revela quem Ele é, eu conheço quem eu sou. Luias. Então, conhecendo o meu Criador revela mais a respeito da obra que eu sou nas mãos dele, né? Então, como eu falei há pouco tempo atrás, quem conhece melhor uma invenção senão o seu próprio inventor? Nós poderíamos até dizer mais, quem manuseia melhor a própria invenção senão o próprio Criador que a fez, que a conhece? Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem, você que é adolescente, homem, mulher que está ouvindo isso, se deleite no Senhor, se coloque nas mãos dele, descanse, para que ele possa revelar a você todos os planos e sonhos maravilhosos que ele tem a você, que são muito melhores do que os sonhos e planos que nós temos a respeito de nós mesmos. Sim. Né? Você tá entendendo aí, gente? Né? Pensa bem aí no seu propósito, na sua missão, no seu valor, né? Uhum, O que eu tô entendendo aqui, o missionário, é que assim, a vida é uma construção. total. A identidade também, alguns estão em construção, Uhum, né? E pelo que a gente pode entender, biblicamente falando, a identidade ela só é, vamos usar uma palavra assim, plena quando a gente está ligado em Deus, com né? A certeza. identidade só pode ser plena quando a gente está conectado, né? No centro da vontade de Deus, Com né? certeza. Vamos dar uma Não, olhadinha. não dá para tirar Deus da conta, Não né? dá, não tem como. Não há outro lugar. Porque além de a gente falou também lá no comecinho sobre origem e destino, o próprio Deus é a nossa origem e nosso destino, Exato. né? Nós viemos dele e voltaremos para ele. A palavra fala lá em Atos 17, 28, que nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Não há vida fora dele, né? Não há vida fora dele. Então, é como eu também disse, a gente se procura às vezes tanto nossa identidade em tantas coisas mundanas. E quando eu falo mundano, eu não estou condenando aqui nada. E também, como o pastor estava falando, a gente não condena, não estamos condenando renda, não estamos condenando faculdade X ou Y. Pode ser, meu irmão, que você esteja fazendo o caminho reverso. Deus queira, muitas vezes, que você faça uma faculdade. Muitas vezes você está ali, não quero fazer faculdade. Mas e se for da vontade de Deus que você faça uma faculdade de direito, para que através da sua profissão, da advocacia, você alcance lugares e caminhos que outras pessoas não alcançariam? Nós conhecemos missionários que são chave em organizações missionárias porque são advogados. Porque são advogados e usam o que aprenderam e usam o que têm, os seus dons e aptidões, na missão do Senhor. Né? E sem falar na igreja, na comunidade, né? Na vida cristã como um todo. Né? Às vezes é o contrário, às vezes a pessoa que quer tanto fazer faculdade e Deus quer te reservar naquele tempo para uma outra coisa. Eu conheço também, falando novamente do contexto missionário, que é o contexto de onde nós viemos, mas que cabe a qualquer outro contexto. Conhecemos tantas pessoas que exercem trabalhos missionários tão inovadores e não fizeram faculdade alguma. Eu conheço um irmão que ele tem um trabalho com mais de 15 anos com clínicas terapêuticas de tratamento de viciados e ele não tem formação acadêmica nenhuma. Ele começou ali
Porque Deus mandou ele começar, e conforme ele começou, Deus foi enviando os profissionais, Deus foi enviando. De novo, nós não estamos dizendo que capacitação acadêmica não é importante, não é isso. Mas que não é o centro. O centro não é qual faculdade eu faço, o centro não é a profissão que eu exerço, o centro é a vontade de Deus. Né? O cerne, a origem, o âmago da coisa, né? A coisa mais central, mais importante é descobrir qual a vontade de Deus para mim. Né? E também existe uma outra confusão que muitos se pegam, e isso me pegou muito, né, na minha jornada também cristã. Eu me lembro que em 2013, quando eu decidi ir para Jocum, pastor, eu ficava naquela coisa, eu quero. Chegou pertinho de ir, eu fiquei muito em dúvida se eu ia ou não. E eu falava, não, eu quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir a voz de Deus, mas o que na verdade eu queria era um letreiro gigantesco escrito assim, ó, vá para Jocum. Sabe, pastor? Para que eu não tivesse, para que eu até me eximisse da responsabilidade caso desse errado. Não deu errado, mas foi Deus que mandou eu ir. Não, eu vi lá o letreiro. Sendo que o que Deus queria é que eu tivesse assim, não, eu vou. Porque eu entendi que eu devo ir. E eu me lembro que quando eu decidi ir, e lá no meu curso missionário, Deus me ensinou a ouvir a voz dele. Deus me ensinou a ouvir a voz dele. Mas Deus também me ensinou que com tudo aquilo que eu já vivi com Deus, com as minhas experiências, fruto do meu relacionamento com Deus, muitas vezes Deus vai dizer, escolha meu filho. Como Deus falou para Abraão, está aqui diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida hoje. Como Deus falou para a nação de Israel tantas vezes. Então eu percebi que muitas vezes, muitos jovens também ficam presos. Queria que Deus falasse comigo. Meu irmão, Deus tem falado com você já de tantas maneiras. Às vezes a gente tampa o nosso ouvido. Né? Às vezes Deus usou já a vida do pastor Thales aqui na pregação no Ministério Novo Reino para falar com você e você está aqui, não, eu quero que Deus fale. Meu irmão, Deus usa a boca dos profetas, Deus usa a boca de tantas pessoas. Deus vai também falar com você, muitas vezes no seu ouvido, no seu coração, através da leitura da palavra. Às vezes muitos jovens estão, eu quero ouvir a Deus, mas você lê a palavra do Senhor para conhecer a vontade de Deus, para ouvir a voz dele ali revelada na palavra dele. E aí muitas vezes a gente se prende a isso, sendo que a gente quer é algo gigantesco, assim, que cai um trovão, um raio do céu, ou algo assim que faça nos eximir da nossa responsabilidade. Sim. E isso Deus não quer, né? Isso Deus não quer. Eu me lembro nesse papo de identidade, né? E você estava falando da jornada, pastor. Me lembrou da história de José do Egito, né? Que é uma história que nos ensina assim demais. José do Egito chega ali muito jovem, tem aqueles sonhos, tem aquelas visões, e muita gente às vezes apedreja, né, José, fala assim, ele não devia ter contado para os irmãos, para a família, não sei o quê. Independente se ele devia ter contado ou não, mas o fato final é que ele chegou no destino que Deus queria que ele estivesse. Era necessário que José passasse pelo que ele passou, que ele chegasse onde chegou, para que ele pudesse salvar a linhagem do seu pai, para que ele pudesse salvar a linhagem de Israel, para que Israel pudesse crescer como cresceu no Egito, para que pudesse sair depois do Egito miraculosamente, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas era necessário mesmo? Meus irmãos, tudo o que Deus fez através da vida de José e o que vai fazer depois através da vida de Moisés, ensinou ao povo de Israel que não era pela força do braço deles, mas era pela força do braço de Yahvé. É verdade. Então a gente olha para a vida de José, a gente olha assim, tanta coisa que ele passou, tanto que ele fez, mas Deus havia revelado quem ele era, o que ele faria. E durante todo aquele processo ele se permanece fiel. Uau, né? Que nós sejamos encontrados fiéis pelo Senhor. Que nós sejamos encontrados fiéis em meio às dificuldades. José viveu o dobro da idade que ele tinha quando ele foi vendido para que tudo aquilo que ele ouviu de Deus chegasse perto de se realizar. Que o tempo não nos desanime, né? Mas que o tempo prove a nossa fidelidade, nossa confiança no Senhor, a confiança que José teve. Confiança que José teve de se permanecer fiel, mesmo nas minhas dificuldades, saber quem era e onde chegou para fazer o que tinha que fazer. Olhando um pouquinho a vida de José, dá pra gente perceber uma identidade definida demais, né? Definida demais. Você percebe ali que na casa de Potifar, ele tinha uma coisa nesse jovem que, tipo, eu prefiro ir pra cadeia do que aceitar, por exemplo, deitar com a mulher do cara. Sim. Então você percebe ali uma identidade muito definida, um propósito, nossa, forte. Forte demais, não é, pastor? Uma identidade definida dentro de um propósito definido, né? Acho que quando a gente tem esse propósito definido, identidade definida, ninguém te segura, crente. E olha, observando novamente a vida de José,
como você falou, pastor, a gente observa na vida dele características de um propósito bem definido. Olha outra característica, excelência. Onde José chegou, ele foi excelente. Exato. Ele foi excelente. Na casa de Potifar, melhor dos servos. Uhum. Na prisão, começou a ajudar ali. Logo foi chamado para ajudar na prisão. Quando chegou na casa de Faraó, se tornou o segundo homem abaixo apenas de Faraó. Meu Deus, um estrangeiro, um escravo, né? Ele estava submetido ao regime de escravidão, ele chegou naquela posição. Então a gente vê que a excelência em tudo que ele punha a mão. Ah, mas ele. E a gente também encontra muito esse problema nas nossas igrejas. Ah, mas Deus me chamou para ser, por exemplo, um ministro de louvor, né? Mas enquanto eu não chego aonde eu quero fazer, eu vou aqui ver minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, meu irmão, a palavra fala na boca de Salomão que tudo que você puser nas suas mãos a fazer, faça. Jovem, tudo que lhe cair as mãos para fazer, faça e faça-o com excelência. É o mesmo ensinamento que nós temos também lá em Romanos 12, quando Paulo vai falando sobre os dons. Aquele que contribui, que dê o melhor. Aquele que ora, que faça o seu melhor. Aquele que profetiza, que faça o seu melhor. Excelência. Sim. Então, nós aprendemos que independente se nós chegamos já no ponto que nós queremos chegar ou não, ali no nosso destino, naquele auge, digamos assim, da nossa chamada com Deus, que nós possamos ser excelentes e dar o nosso melhor em tudo que fizermos. Tem um amigo nosso missionário que ele fala que a maior distância não é a nossa, da agora até o nosso destino. Então vamos dizer que o país que eu quero ir está a 15 mil quilômetros de mim. A maior distância e o maior obstáculo, né, a maior distância a ser percorrida não é essa desses 15 mil quilômetros. Não é também do tempo. Ah, eu vou demorar 20 anos para viver o que Deus tem para mim. Mas a maior distância não é essa do tempo, mas é os 40 centímetros entre a nossa cabeça e nosso coração. Uau. É trazer o entendimento daquilo que Deus compartilhou no nosso coração para a nossa cabeça e viver. Sair da área daquela coisa assim irreal, daquela coisa utópica, daquela coisa assim intangível e trazer para o campo da vida, do entendimento. O que eu vou fazer a partir disso? É muito mais importante o que nós somos e o que fazemos do que para onde vamos. Então, aquilo que Deus, isso quem compartilhou comigo foi aquele missionário que me levou para a Turquia a primeira vez, Lucas e Josi, um casal de missionários abençoado que vive na Turquia hoje. Eles me levaram com eles para a Turquia em 2014 e aí, a partir disso começaram a ir todo ano, 2 vezes, até que em 2018 eles foram definitivamente para a Turquia, um casal abençoado. Depois você pode jogar no Instagram, Lucas e Josi. Você vai encontrá-los, um casal de missionários abençoado. E ele sempre falou isso e sempre me impactou muito. Essa questão da distância e essa questão do que o que nós fazemos é muito mais importante do que para onde vamos. Muitos missionários, falando do contexto missionário outra vez, ficam assim: ah, meu chamado é para a África. Eu quero servir na África. E fica só esperando chegar na África para começar a servir. Aí na igreja local, na família, no bairro, não consegue desenvolver nada, porque fica esperando. Só que o fato é que quando ele chegar lá, se ele não faz nada aqui hoje, ou ele não vai conseguir chegar lá, ou quando ele chegar lá, ele também não vai fazer nada. Não vai conseguir. Porque o nosso destino tem a ver já com quem nós somos. Oh, glória. Então, aquilo que eu vou fazer lá, é o que eu já faço aqui. Então, não adianta a gente ficar colocando desculpas no tempo, na distância dos destinos. Nós temos que começar a fazer já, e com excelência, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Com excelência. No dinheiro, né? Desculpa, no dinheiro. No dinheiro, pastor. No dinheiro. Glória a Deus, né? Uma outra pergunta que o pessoal faz muito, né? Que eu creio que vai ser bem interessante a gente comentar também, é aquelas pessoas que perderam a sua identidade. Certo. Né? Aquele tchan, né? Aquela visão, Aquele fogo, né? aquele fogo de quem eram e hoje pode ter sido uma experiência negativa, Sim. uma frustração, uma grande tristeza, não sei. Mas perderam. Tem não sei, uma receita, não diria uma receita, mas um caminho, um né? caminho. Que ela poderia trilhar para ela reconquistar, se é essa a palavra, né? Essa identidade perdida, né? Eu creio que muitas pessoas podem se encontrar perdidas ou podem achar que já é tarde demais. Não, já é tarde demais para mim, na minha idade, ou o que eu já fiz, ou o que eu já vivi, já não dá para recuperar mais aquilo que eu sei que Deus queria para mim. Que grande mentira de Satanás, né? Que grande mentira de Satanás, porque a vontade de Satanás é que você pense isso mesmo.
A vontade de Satanás é que você pense que os pecados que você cometeu, que a distância que você percorreu para longe de Deus, bem entre aspas aqui, que o tempo que se passou perdido, ou que os traumas e situações que você viveu, que essas coisas são irrecuperáveis. Mas na verdade, a grande verdade é que Deus não está preocupado com nada disso. E pelo contrário, ele usa tudo isso aqui para a honra e glória dele. É isso que nosso Deus faz. É isso que nosso Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de pegar os seus traumas, as situações, os problemas que você viveu e transformar para a glória dele. Deus é capaz de pegar os seus pontos mais baixos da sua vida, até os pecados mais terríveis que você já cometeu. Deus é capaz de transformar isso para a glória dele. Deus é capaz de pegar o tempo que você considera perdido e tudo que você fez que você acha que foi em vão e transformar para a glória dele. Deus é capaz de pegar a distância que você acha que percorreu longe dele para te provar que ele está perto de você e que nada disso foi em vão. Como? Primeira coisa, se volte para Deus. Como você está? Não existe distância, né? Não existe lugar onde ele não possa estar. A palavra fala isso em Salmos. Se você for ao mais profundo abismo, lá ele está. Se você for ao ponto mais alto dos céus, lá ele está. No mais escuro, no mais claro, não importa. A palavra diz também, Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem o amanhã, nem o futuro, nem nada, nem anjos, nem potestades, nada, nem espada, nem a morte, nem a vida. Primeira coisa, saiba que você está perto do Senhor. E que, na verdade, o Senhor pode te alcançar. E que, na verdade, pode ser que Ele esteja querendo te alcançar o seu coração hoje. A primeira coisa que a gente pode dizer é: o Senhor quer te encontrar. Encontre com o Senhor. Se encontre com o Senhor. Numa oração, num culto, mas se encontre com Ele. Primeira coisa. A segunda coisa, a cruz carregou tudo aquilo que você acha que pode te atrapalhar. A cruz de Cristo já carregou. E colocar essas coisas acima da cruz de Cristo é negligenciar o valor do sangue de Jesus. Você não pode fazer isso. Você não consegue, nem que você tentasse, você conseguiria. Tudo isso que você acha que te afasta da tua identidade, do teu destino, Cristo já carregou na cruz dele. Por isso que você pode se aproximar de Deus. Cristo já carregou na cruz. Então, se encontre com Deus. Se encontre com o Senhor. Deixe a cruz de Cristo, que já foi pago o preço, levar tudo aquilo que você acredita que te afasta do teu destino, da tua vocação, do teu chamado, da identidade. E em terceiro lugar, peça que o Senhor abra os teus olhos espirituais para que você veja que tudo isso que você viveu pode e será usado para a glória dele. Pode e será usado para a glória dele. Peça que o Senhor abra os teus olhos para que você enxergue, para que você veja a você mesmo como Deus te vê. Um filho, uma filha com um lugar à mesa. Um filho, uma filha com um destino selado para a honra e glória dele. Nós podemos observar ali a história do filho pródigo, né? Que na verdade eram dois filhos que estavam perdidos, né? Um fora e outro dentro de casa. O primeiro, querendo aproveitar os prazeres que achava que estava privado, pede para o pai a herança, quase matando o pai ali naquela declaração. Fala: pai, me dá minha herança, deixa eu ir gastar o meu dinheiro. E ele sai, e ele faz o que ele gostaria de fazer. Ele realiza os sonhos carnais que ele tinha, mas ele se vê no final de tudo, com fome, sem nada, sem um refúgio, sem pai, sem família, sem amor. E ele decide voltar. E ao decidir voltar, ele pensa: não, meu pai vai me aceitar como um dos servos dele, porque ele não conhecia o pai. Ele não sabia que ao voltar o pai o aceitaria não como servo, mas como filho. E quando ele decide voltar com esse discurso legalista de deixa eu ser um servo teu, o pai fala: não, você não é servo, você é filho. Você é filho. Aleluia. E o outro perdido dentro de casa, o outro trabalhando, achando que era um funcionário do pai. E quando ele vê a comemoração do filho que voltou, ele fica: pai, você nunca fez isso para mim. E o pai fala: mas tudo que eu tenho é teu, meu filho, tudo que eu tenho é teu, você não é meu empregado, você é meu filho. A qualquer momento que você quisesse, uma festa dessa poderia ser sua. Poderia ser sua. Então, muitas vezes, nós estamos nos relacionando com Deus assim também. Achando que somos funcionários de Deus, ou achando que nós somos filhos desgarrados demais para o Pai nos aceitar com amor. Não, não, não. Não existe distância grande demais para o nosso Deus. Não existe pecado grande demais que o nosso Senhor não possa perdoar. Não existe ferida grande demais que o nosso Senhor não possa curar.
Não existe, não existe. Não existe vazio grande o suficiente que o nosso Deus não possa preencher. Nosso Deus, Ele é Pai, Ele é um Deus de amor. Está pronto para isso. Então, entre tantas coisas que a gente poderia dizer, eu diria essas 3 coisas. Se encontre com Deus novamente. Deixe que a cruz carregue todos os obstáculos que você acredita ter. E peça que o Senhor abra os teus olhos espirituais para enxergar que tudo aquilo que você acha que é obstáculo, na verdade, será e pode ser usado para a glória e honra dele. Gente, eu quero agradecer aqui, glória a Deus, né? A vida desse casal abençoado. Deus te abençoe, missionário Amém. Vilásio. Uma Obrigado, grande pastor. honra, né, recebê-los aqui. Essa palavra muito profunda. Que você esteja de coração aberto para entender a sua Amém. identidade, seu valor, seu propósito, né? Seu que está tudo englobado aí, né? Sobre Sim, isso, né? Foi muito profunda essa conversa, hein? Gostei muito, que né? benção. Inaugurando este tempo, né? Podcast Ministério Novo Reino. Glória a Deus Deus. abençoe poderosamente. Tem uma conclusão aí pra gente? Eu quero agradecer, pastor, primeiramente, se sempre que precisar, só chamar, é uma honra para nós estar aqui, né? A gente adora falar das coisas do reino de Deus, porque realmente o nosso Deus, ele é tão rico, e em sua infinita misericórdia, ele dá a chance da gente participar do que ele faz. Então, tá aqui para mim é participar do que Deus tem feito. E brigadão, pastor. Uma honra estar aqui. Me sinto mesmo em casa, conversando com um amigo sobre as coisas do nosso melhor amigo, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Bom demais. Deus te abençoe e que tudo aquilo que a gente falou, conversou aqui, possa de alguma maneira abençoar seu coração, a sua jornada aí, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe. Obrigado aí pela tua paciência, o teu amor e estar com a gente aí, né? Podcast Novo Reino. Deus abençoe. Eu faço parte desta família. Amém.